noite. Aleluias. Salmos 42, versículo 11 diz: você está batida, porque está tão triste, em Deus, eu voltarei a louvá-lo, meu Salvador. Nós possamos, mesmo tristezas e lutas, estar confiantes que Ele não nos conosco. Nossa alma possa se aquietar das inquietudes da vida. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração e amate pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você está
cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh sim, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Lista de espero que sim. Muito bom. É bom ver todo mundo aqui. Vou ler alguns versículos de Salmo 121, 24 e 25. Baixo. Mas podemos aquietar a alma, porque o Senhor o protegerá, protegerá a sua vida, protegerá a sua chegada, desde agora e para sempre. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. A ti levanto os olhos, a ti o teu misericórdia, Senhor. Misericórdia de nosso socorro está no nome do Senhor. E a terra, os que não se pode abalar, mas para sempre. A gente vê o evangelho dentro do Salmo. O evangelho pode confiar na fé. O contrário é confiar em nós mesmos. Está errado isso. Nós podemos confiar a fazer. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia, teu amor dado em nossas vidas. Obrigado por essa área aqui, realizamos por 6 anos. Senhor, pregado, dadas, possa continuar. Obrigado. Veja que agora está apertado aqui dentro. O Senhor possa continuar. Graças. E que a gente possa ter a resposta a nossas vidas. Neste momento, Chico, o Senhor possa dar essas vidas. A palavra que a gente possa estar na tua, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, igreja? Em nome de Jesus, nos reunimos aqui para agradecer o nome do Senhor Jesus. As palmas. Aleluia.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face, reunimos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu. Contemplamos tua face, reunimos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra teu louvor, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Pra teu louvor, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós aqui, estamos nós aqui. Louvando ao Senhor. Essa próxima música chama a ouvir a voz de Deus, a dizer: o Senhor essa é o ser, é aquilo que enche, é aquilo que invade a nossa alma e nos completa. Vamos cantar então? A sua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o meu maior desejo, a tua presença. É o meu maior prazer. Diga: te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O que vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz, declare. Deus, eu ouço a sua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão. Diga isso. A tua presença é o que eu mais quero ter, Senhor. A tua presença
posso deixar de adorar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Eu não posso deixar, eu não posso deixar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Felito. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. Muito forte, igreja. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Amém, Senhor. Queremos dizer, Senhor, que Tu és o centro do nosso louvor, Senhor. Tu és o centro da nossa adoração, o centro da nossa vida. Por isso nós nos encontramos aqui, por isso saímos de casa, Senhor, porque entendemos, Senhor, que mereces. Nós nos esforcemos, Senhor, para exaltar o Teu nome, para fazer a Tua glória conhecida, Senhor. Amém, Senhor. Exaltado mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar.
vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Não só essa noite, mas já aí, como o pastor acabou de falar, como Bruna também falou, nós somos naturais, minha família, né, de Recife, dá para alguns ataques arrastados, né? Mas há mais ou menos 10 anos, vimos Deus nos chamando para o campo missionário e para o interior do estado. E assim, vimos para Garanhuns, pastoreamos em Garanhuns, em Arco Verde. Por último, na cidade de Venturosa, aqui próximo. 6 anos. Os últimos 6 anos de vida, bem intensa. Tá ainda isso. E esses últimos 6 anos foi mais intenso na caminhada pastoral. Acabamos desenvolvendo o que não conhecíamos, tal do burnout, não sei qual a expressão certa. Foi aos poucos, devido a não desacelerar ministerialmente, foi desenvolvido isso aí, ou eu parava para uma pausa ministerial, ou dava tudo. Então, fica aí também a dica para aqueles que andam com o pé no acelerador, na área profissional. Dê uma pausa, respira, pisa na embreagem, ainda que o seu carro seja automático. Preciso parar, tomar uma água com sal. Nem sempre uma água com açúcar resolve para você continuar. Eu tenho aprendido que quem quer fazer por muito precisa parar por pouco. Então, é nesse momento de pausa que nós nos encontramos e caminhando por vários dias com o querido pastor David, mas ainda cheio de receios comunitários, sem querer literalmente voltar por estar nessa pausa, mas o tempo foi passando e até que uma noite, jantando com pessoas queridas, à mesa daqui da comunidade, eu ouvi a seguinte frase: meu amigo, já está na hora de voltar a congregar, não é? Aí o esposo dessa pessoa disse assim: não é pastorear, é congregar. Você precisa com a sua esposa e sua família. Isso faz sentido. Vamos voltar aos poucos. E o primeiro domingo seguinte, nós estávamos aqui na Koinonia. Primeiro conversamos com o pastor David. Poderíamos chegar por aqui e caminhar com a igreja, sentadinho ali, nesse período de recuperação emocional. E já estamos aí há alguns meses. Acho que nessa caminhada com vocês, estamos bem felizes, nossa família está bem feliz, os nossos filhos principalmente. O nosso menor, Gui, ele cunhou uma frase bem interessante, porque ele está tão cheio de vontade de estar na Koinonia nos domingos, que um certo sábado ele disse assim: pai, hoje é o dia que nós vamos para a igreja. Eu disse: não, é amanhã. Tá certo. A partir disso, todos os domingos, ele acorda perguntando: pai, hoje é amanhã? É amanhã. Dada a sede de estar com vocês, de estar em comunidade, então eu louvo a Deus por esse período e por esse acolhimento comunitário. Nós ainda estamos em recuperação, mas estamos felizes. Amém, gente? Pois bem, a
Adentremos então ao que foi proposto, ao que a comunidade está pensando esses dias, sobre a temática família. E eu não sei se vocês lembram quantos estavam aqui, os que estavam no primeiro domingo, o pastor David trazendo essa abertura, no domingo à noite o pastor Jailson nos apresentando o texto de Ananias e Safira e nos mostrando o perigo da mentira no seio familiar. De igual modo, os cuidados que nós precisamos ter com os acordos que nós fazemos enquanto família. No último domingo, o pastor Stefano nos alertou para as alianças, sobretudo a aliança do casamento, que nós precisamos lutar e preservar nesse tempo tão difícil de relacionamentos descartáveis. Nós precisamos lutar pelo nosso casamento. E essa noite nos foi apresentado a temática de filhos, e é sobre filhos que nós estaremos conversando um pouquinho. Desde os tempos antigos, já havia um cuidado de Deus para com os pais a respeito da criação dos filhos. Desde os tempos antigos é perceptível nas escrituras sagradas o cuidado com aquilo que o salmista chamaria um pouco mais à frente de herança do Senhor. Eu não sei se você já se deparou com esse texto, mas eu gostaria de, a partir desse texto, pensar um pouquinho sobre filhos com vocês. E é o Salmo 127, verso 3. Salmo 127, verso 3. Está projetado aí na sua Bíblia ou no seu celular, que tem o aplicativo da Bíblia. E o Salmo diz assim: os filhos são herança do Senhor. São uma recompensa que Ele mesmo dá. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. E nos é apresentado como recompensa que Ele mesmo dá. Dentro dessa perspectiva, podemos perceber que o meu dever como pai, o seu dever como pai, como mãe, o nosso dever é cuidar com zelo daquilo que é dele e não nosso. Aquilo que é do Senhor e não nosso. E dentro dessa perspectiva de cuidado é que nós percebemos inúmeras recomendações do próprio Senhor para que nós tenhamos a respeito da criação dos nossos filhos. E a sua palavra está repleta dessas orientações de como nós deveríamos conduzir os nossos filhos à vida. E um exemplo clássico se dá no texto de Deuteronômio, capítulo 4. O texto diz assim, olha: apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas na memória por toda a sua vida, contem-nas a seus filhos e seus netos. Portanto, não se trata apenas de nós darmos ou lutarmos para darmos uma boa educação aos nossos filhos, e assim devemos fazer. Mas o texto nos ensina ou nos impulsiona também, sobretudo, a transmitir aos nossos filhos a verdadeira educação. O texto nos impulsiona, sobretudo, a apresentarmos aos nossos filhos e aos nossos netos constantemente os feitos do Senhor. O texto nos impulsiona a apresentarmos constantemente aos nossos filhos e netos aquilo que o Senhor fez. E na sua palavra está registrada, e na sua vida está registrado. Tanto é, a expressão utilizada é conservando na memória para toda a vida. Conservando na memória por toda a existência. E não é em vão
queridos amigos e irmãos, que o escritor de Provérbios, por exemplo, vai corroborar perfeitamente com essa perspectiva, ao trazer aquela célebre frase que talvez você conheça muito bem, quando diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Portanto, educar os filhos no temor do Senhor, educar os filhos tendo conhecimento dos feitos do Senhor, não é uma mera opção nossa, mas uma responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade e essa é a sua responsabilidade. Educá-los diante do temor do Senhor, educá-los diante do conhecimento do que o Senhor fez. É a nossa responsabilidade maior. E isso não é apenas uma orientação do Antigo Testamento, não. Pois o apóstolo Paulo, eu não sei se você se recorda, mas lá na frente, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele faz questão de enfatizar aos pais, dizendo que os pais não deveriam irritar os seus filhos, mas deveriam sim criar os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sendo assim, eu particularmente penso que instruir os filhos segundo o conselho do Senhor, que é a nossa missão, que é a minha missão, que é a sua missão, eu particularmente penso que passa por 3 vias, ou pelo menos por 3 vias principais. Quais são elas? Primeiro, entender que nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus e, consequentemente, ensinar os nossos filhos a amar o próximo. É nosso dever ensiná-los a amar a Deus e amar o próximo. Talvez esse seja o maior ensinamento que nós podemos transmitir aos nossos filhos. Ensiná-los no amor de Deus e, consequentemente, esse amor sendo devotado ao próximo. É a mesma ideia, não sei se recordam, do texto de Deuteronômio capítulo 6. O texto de Deuteronômio capítulo 6, ele diz o seguinte, olha: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Trata-se, portanto, de um ato de ensino contínuo. Trata de um ensino com persistência sobre amar a Deus e também, consequentemente, ensiná-los a devotar esse mesmo amor nas suas relações. Amar a Deus, amar o próximo. Amar a Deus e devotar desse mesmo amor nos seus relacionamentos diários. Pois bem, Jesus, ele explica um pouco mais à frente, quando ele é indagado sobre qual seria o mandamento mais importante de todos. Marcos capítulo 12 deixa isso muito claro. Aí Jesus parece que faz essa citação e diz: ame o Senhor, o seu Deus, palavras agora de Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Aí Jesus diz: e o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. E enfatiza: não existe mandamento maior que estes.
Precisamos, portanto, ensinar os nossos filhos com persistência a amar a Deus e a amar o próximo de igual modo. Com persistência é a nossa responsabilidade. Porém, é preciso salientar que esse ensino sobre amar a Deus e amar o próximo e os demais ensinos que nós podemos passar para os nossos filhos se dá inevitavelmente através do bom exemplo. Através do exemplo. Ser bom exemplo para os nossos filhos é a nossa missão maior. Eu sei que ser exemplo para os nossos filhos não é uma tarefa fácil. Isso porque exigirá de nós, pais, uma vigilância constante. Ser exemplo para os nossos filhos exigirá de nós uma vigilância constante. Se você puder guardar isso no seu coração, anote no seu coração, no seu celular, no seu livro, na sua Bíblia. Se você é pai, assim como eu, se você tem filhos, você precisa entender isso. Nós precisamos ser imitadores de Cristo para que os nossos filhos o imitem através de nós. Amém, gente? O que foi que eu disse? Precisamos ser imitadores de Cristo para que os nossos filhos o imitem através de nós. Percebam que essa é a mesma perspectiva que o apóstolo Paulo traz quando escreve a sua carta aos Coríntios. O exemplo é inevitavelmente gerador de impacto na vida dos nossos filhos. Eu não sei se vocês se lembram, mas Jesus, certa vez, quando estava falando aos seus discípulos, juntamente com as multidões que o acompanhavam, em Mateus 23, Jesus diz assim, olha a expressão de Jesus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. O que tem de pais nesse tempo, vivendo essa mesma perspectiva dos escribas e dos fariseus na perspectiva de Jesus, cujo discurso é lindo e motivador, mas a praxis é outra. As atitudes são outras. Há uma distância entre o que é dito e o que é praticado. Por isso, uma regra de ouro na condução dos nossos filhos para a vida e para o temor do Senhor se dará sempre no caminho do bom exemplo. Atribuem a Confúcio aquela célebre frase: a palavra convence, mas o exemplo basta. Não há como instruir os nossos filhos no temor do Senhor se nós não andarmos no temor do Senhor. Não há como sustentarmos em palavras alguma coisa se o nosso proceder for totalmente diferente. Os nossos filhos estão nos observando em tudo. Em tudo. Não sei se você sabe a história daquela família que recebe uma pessoa em sua casa
E o filhinho de 5 anos sai atrás do visitante e fica olhando, observando ele o tempo todo e fica rodeando ele, o visitante, o tempo todo, até que aquilo gera um incômodo nos pais e no visitante. E o filho fica olhando, até que o silêncio predomina. O rapaz que estava visitando falou: o que aconteceu? E o pai diz assim: o que é que você está tanto olhando, meu filho? Ele diz assim: pai, eu estou procurando a outra cara dele. Porque o Senhor disse sempre aqui em casa que esse irmão tem 2 caras. Não achei. Pode parecer loucura, mas eles estão nos observando em tudo. Cada palavra, cada ação, cada reação. Eles estão nos observando em tudo. Alguém certa vez disse que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Portanto, é preciso ensiná-los a amar a Deus e a amar o próximo. É preciso ensiná-los também através do bom exemplo, mas é preciso ensiná-los através das correções. Precisamos ensinar os nossos filhos por meio das correções, principalmente numa sociedade contemporânea desregrada como a nossa. Principalmente numa sociedade ausente de limites como a nossa. Principalmente se nós quisermos educá-los e ensiná-los no temor do Senhor. Muito obrigado. Obrigado. Principalmente se nós quisermos educá-los no temor do Senhor, nós precisaremos corrigi-los, ensiná-los através das correções. É interessante que o escritor de Provérbios, ele vai dizer algo bem interessante sobre isso. Olha, quem se nega a corrigir o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Não hesita em discipliná-lo. Percebam isso. Em outra parte, o escritor de Provérbios vai além ao dizer que a correção traz sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Nós precisamos ensiná-los através das correções. E cá entre nós, irmãos e amigos, o não também faz parte do ensino. Cá entre nós, o não também é demonstração de amor. Principalmente nesse tempo e nessa geração que nós estamos vivendo, a geração do sim. A geração do sim, sim, sim. E ai de você se disser não, não é assim? Na geração do instantâneo. Na geração onde tudo é muito rápido. A geração do iFood. Desejou, pediu, chegou, atrasou, cancelou. Ponto. É sim, 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 nada de não. Principalmente nesse tempo, tudo é para ontem. Tudo se resolve em alguns cliques. Se nós não tivermos o devido cuidado com os nossos filhos, eles acabarão se tornando imediatistas. Sabem esperar mais. Nós precisamos corrigir no tempo os nossos filhos. Nós precisamos ensinar, esse é o nosso dever, não é uma opção nossa, nossa obrigação. E entenda corrigir a base talvez do seu método, que seja um pouquinho diferente do meu. Eu me lembro que Vitinho é o nosso maior.
hoje com 9 anos, mas Vitinho tinha mais ou menos uns 3 anos. E a regra em casa era assim com o Vitinho. Eu dizia assim, Vitinho, a primeira advertência é o quê? Aí ele fazia, verbal. Aí eu dizia, a segunda advertência é o quê? Aí ele fazia, verbal. Aí eu dizia, a terceira advertência é o quê? Aí Vitinho fazia, é pau. Método que eu criei para ele entender que ia ter um limite de advertência. Aí o pior é que chega o segundo filho. E dizem que no segundo filho a gente fica mais maleável, mais mole, né, mãe? E Gui chega, depois de um tempo de Vitinho, e eu disse assim, eu tenho que ensinar da mesma forma. Só que a pressão social, familiar é grande, não é? Eu quase que dizia a pressão dos avós. Ainda bem que eu não disse, só pensei. Ainda bem que eu não cheguei a dizer. Mas eu peguei para Gui um outro tempo, e nesse tempo de Gui eu disse, eu preciso apresentar da mesma forma, e eu vou fazer diferente com Gui. Eu vou tentar ampliar esse leque. Aí eu comecei a ensinar, Gui, a primeira advertência é verbal. A segunda advertência é verbal. A terceira advertência é verbal. A quarta, castigo. A quinta é suspensão. A sexta é pau mesmo. Aí esgotou para mim todo o arcabouço. Talvez esse não seja o melhor método para você, na sua conjuntura, no seu estado, no seu contexto, na sua família, no seu casamento, mas eu preciso lhe dizer, você precisa ter seus métodos de correção. Você precisa corrigi-los. Nós precisamos ensiná-lo por meio da correção também. Parece que nesse tempo que nós estamos vivendo, palavras como regra, limite, controle, horário, sumiram. Ame seus filhos, mas corrija. Dê amor, dê carinho, mas imponha limites. Para que eles aprendam também dessa forma. Enfim. Vimos que o nosso dever como pais cristãos nessa lida com os nossos filhos se dá entre tantas responsabilidades que nos cabem, mas vimos aqui essa noite que pelo menos 3 vias precisam inevitavelmente estar em nosso contexto. Ensiná-los a amar a Deus e devotar desse mesmo amor com as suas relações, com o próximo, com o seu semelhante. Precisamos ensiná-los através do exemplo, muito mais do que com palavras. E vimos que nós precisamos ensiná-los por meio das correções. Porém, irmãos e amigos, quando nós tratamos de uma temática tão importante como essa, filhos, ao meu ver, nós não podemos, sobre hipótese alguma, fechar os nossos olhos para a vulnerabilidade desse tempo. E quando eu falo sobre isso, eu gostaria de caminhar para o fim aqui da nossa reflexão, trazendo alguns dados para a gente pensar juntos sobre filhos e a vulnerabilidade dos filhos nesse tempo. Eu gostaria que você lesse esse enunciado aí comigo. O Ministério da Saúde afirma que entre 2015 a 2021 foram registrados 202.498 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. 70,9% na faixa de 0 a 9 anos. É triste esse dado. Mas é a realidade do nosso contexto e do nosso cenário brasileiro.
eu gostaria de estimulá-los a pensar se boa parte desse índice alarmante não teria ligação com duas coisas: negligência e terceirização. É só para você pensar comigo, tá? Se esse índice alarmante não tem ligação com essas duas palavrinhas: negligência e terceirização. Quando eu falo em negligência, eu estou partindo da compreensão dada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que baseia-se no artigo 18 do Código Penal, que trata negligência como a indiferença daquele que, podendo tomar as devidas cautelas exigíveis, não o faz, seja por displicência, relaxamento ou preguiça. Negligência. Precisamos pensar, como igreja, se em boa parte dos casos crescentes de abuso sexual infantil não há uma certa negligência envolvida, seja por ausência de cuidado ou até mesmo por displicência. O problema é que, de certa forma, essa negligência ela tem sido ainda mais evidente, volto a repetir, ao meu ver, tá? Você pode discordar disso, mas nessa observação, essa mera observação desse dado, a meu ver, essa negligência tem sido evidente ainda mais porque nós estamos envolvidos nessa terceirização. Nós estamos terceirizando tudo. Pode reparar se a empresa que você trabalha não já terceirizou um monte de coisa. E vai terceirizar ainda mais. Nós estamos no tempo da terceirização, e se tem algo que não deveria, sob hipótese alguma, entrar nesse mundo de terceirização, são os nossos filhos. Os nossos filhos deveriam ficar de fora, mas pasmem, são eles que nesse tempo têm sido mais terceirizados pelos pais modernos. Aquilo que não deveria entrar no ramo da terceirização é o que mais tem estado. E quando eu falo de terceirização, eu estou falando da transferência de responsabilidade com o objetivo de poupar tempo, adquirir recursos e ou crescer patrimônio. Terceirização. A verdade é que essa negligência por parte de muitos pais modernos nesse tempo, por N razões, consequentemente acaba encontrando o caminho da terceirização dos filhos como o caminho mais fácil a recorrer. E é aí, na maioria das vezes, que o abuso sexual acontece. A terceirização. Fica com fulano, porque eu tenho que resolver isso. Deixa com Beltrano, e isso precisa ser resolvido. Eu sei que cada contexto tem suas peculiaridades, eu entendo. Não quero, sobretudo, julgá-los de alguma forma, mas quero fazê-los pensar. Se vale mesmo a pena a gente terceirizar tudo. Se vale mesmo a pena a gente terceirizar os nossos filhos. Eu penso que nesse tempo a gente tem trocado o que tem valor pelo que tem preço. Já parou para pensar sobre isso? Para você entender um pouquinho o que eu estou falando, eu pergunto para você quanto custa a casa. Responder. Mas digamos que eu estou muito interessado em sua casa, em comprar sua casa, e eu digo assim, eu compro sua casa por 100 mil. Você me vende? Aí você diz, 100 mil não foi nem um muro que eu fiz. Aí eu digo, mas eu estou muito interessado, eu pago 300 mil na sua casa, aí você já fica um pouquinho balançado. Aí eu digo assim, para você não pensar duas vezes, eu ofereço 500 mil na sua casa, você me vende? Estou falando para você.
Aí você talvez diga assim, mas eu vou arrumar uma DR em casa porque eu vou brigar com a minha esposa, eu tenho que conversar com ela. Antes disso, para você nem conversar com sua esposa, eu ofereço 2 milhões na sua casa. Você me vende? Eu acredito que você vende. 2 milhões. Logo, por maior valor sentimental que a sua casa tenha, ela tem um preço. Agora, se eu inverto a ordem e pergunto para você, eu estou precisando de um coração e um fígado e cabe certinho do seu filho. Lhe ofereço 200 mil, você me dá? Os mesmos 2 milhões que eu ofereci da sua casa, eu ofereço do seu filho, você me vende? O seu filho tem valor, não tem preço. E talvez o problema dessa geração está acontecendo porque nós estamos trocando o que tem valor pelo que tem preço. Terceirizamos o que nós não deveríamos terceirizar. Durante muitos anos, em Recife, eu trabalhei como condutor escolar. Dirigi aquela van escolar, levando as crianças para a escola. E dentre muitos casos de crianças que levavam para a escola, um me marcou profundamente. Vini, um menino de aproximadamente 6 anos. Eu pegava Vini num bairro nobre de Recife, classe média alta, às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Levava Vini para a escola, do outro lado da cidade. Chegava lá às 7h30, Vini entrava, estudava até meio-dia. Meio-dia ele ia para o almoço. O almoço na escola ele seguia para o descanso na creche. E de 2 horas Vini tinha judô, que ia até as 3 horas da tarde. Das 3 às 4h30 Vini tinha inglês. Depois do inglês, Vini ia ter a aula de educação física e de esportes, e isso ia até às 6 horas da noite. Eu voltava para pegar Vini às 18 horas, voltava com Vini do outro lado da cidade para a casa dele, chegava às 19h30, entregava Vini. Eu saía muitas vezes dali pensando, qual é o tempo? Os pais de Vini encontram Vini. Para alguém estar de pé de 6h30 da manhã, para eu passar como condutor pegando, ele se acordou de que horas? Ele foi dormir de que horas? É apenas uma provocação para a gente pensar se essa negligência e essa terceirização moderna não está destruindo os nossos filhos e as nossas famílias. Nós precisamos pensar sobretudo sobre isso. Ou você nunca ouviu aquela expressão, filho não pode me impedir de crescer, de viver? É assim que muitos... E em nome dos objetivos, das conquistas, muitos terceirizam seus filhos a um e a outro, tornando cada vez mais vulneráveis a esse tal abuso, que aparece como fantasma na nossa sociedade moderna. Irmãos, me faltaria tempo para falar entre outras terceirizações. Por exemplo, a terceirização tecnológica. Essa assombra muito. Mas eu gostaria de seguir encerrando, trazendo uma palavra de amigo, como pai também. Não seja negligente com seus filhos. Sobretudo, não terceirize aquilo que lhe é sagrado. Aquilo que você, à semelhança do salmista, entende e compreende por herança do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, seus filhos são o seu maior patrimônio. Não permita que a sociedade moderna, a sociedade contemporânea molde os padrões da sua família. Não resuma a sua relação com os seus filhos ao que você pode comprar para eles. Não resuma essa relação, porque talvez o que vai gerar é apenas um auto-engano ou uma falsa compensação familiar. Eu não estou, mas eu dou. Onde na realidade o que ele mais queria é que você estivesse.
Alguém certa vez disse que presença é melhor do que presente, né? Aquele outro caso do filho que diz assim: pai, o senhor ganha quanto por mês? Ele diz: para que você quer saber isso, meu filho? Era um médico lá. Pai, o senhor ganha quanto por mês? Mãe, pai ganha quanto por mês? Ele não descobriu, fez a investigação dele e descobriu que cada consulta do pai custava R$200 e descobriu que o pai dava pelo menos 10 consultas dia. Até que ele juntou toda a sua mesada e chegou diante do pai e disse: pai, fique hoje em casa comigo. E o pai disse: eu não posso porque eu tenho que trabalhar. E disse: está aqui o dinheiro do seu dia? R$2.000. Quanto custa? É apenas uma provocação para a gente pensar sobre filhos nesse tempo que nós estamos vivendo. Não seja negligente com seus filhos, não terceirize, lute para não terceirizar aquilo que você tem por valor. Eu encerro, portanto, essa nossa reflexão dizendo, já falei isso umas 3 vezes, não foi? Coisa de pastor, né, cara? Eu encerro, portanto, e nunca encerra, né? Mas agora eu encerro, de fato. Essa nossa reflexão, falando a você o que hoje é adulto, mas que não teve absolutamente nada disso que nós acabamos de conversar. Não teve quem o ensinasse a amar a Deus e a amar o próximo. Não teve, assim como eu, nenhum exemplo de pai em casa, em quem pudesse se espelhar, ou quem sabe, você até mesmo cresceu completamente ausente de correções, não porque você quis, mas simplesmente porque você acabou trilhando caminhos que poderiam ser evitados se houvesse alguém no seu caminho para corrigir, talvez, ou indo um pouco além. Talvez você tenha sido um filho ou uma filha que, por negligência ou por terceirização, você acabou sendo uma vítima de abuso sexual na sua infância. Isso lhe marcou profundamente. Mas agora você é pai, agora você é mãe, mas ainda hoje convive com essa dor no peito. Terrível. A minha oração é que você ouça a mesma voz que Jesus Cristo ouviu naquele monte. Quando a voz de Deus, Pai, fala em direção a Jesus e diz assim: ó, este é o meu filho amado. Apesar dos pesares, você ouça a voz do Espírito Santo, a voz de Deus dizendo para você: você é meu filho amado, você é meu filho amado. Saiba que o que fizeram com você não é maior que a restauração que Deus te propõe por meio de Cristo. Por mais que tenha gerado dor e traumas no seu coração, através de Cristo, através do perdão, você recebe essa filiação. Você pode se aproximar de Deus como filho e como filho amado por Deus. Independente do que tenha ocorrido na sua trajetória, você saia daqui essa noite disposto a conduzir os seus filhos também sobre essa nova perspectiva de filho amado de Deus. A semelhança do que João diz ao escrever sua epístola: grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Permita que o perdão de Deus inunde o seu coração a partir de hoje, meu irmão e minha irmã. Permita que o perdão de Deus inunde o seu coração de tal forma que tu te vejas sempre a partir de hoje como filho amado de Deus. Que tu conduza os teus filhos, apesar do que sofrestes, apesar do que passastes, apesar de toda a trajetória de vida, a partir de hoje tu ouças diariamente a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo que você é filho amado de Deus e que os seus filhos são filhos amados de Deus.
que Ele assim nos abençoe. Vamos orar juntos? Paizinho, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade de conversarmos juntos sobre esse tema tão importante, Pai. Tu conheces, Senhor, o meu coração, o coraçãozinho de cada um dos meus irmãos e amigos. Tu sabes, ó Deus, o que nós passamos nessa vida. Tu sabes, ó Deus, a trajetória de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Tu sabes, ó Deus, como foi a infância de cada um. Tu sabes como tem sido as nossas relações com os nossos filhos hoje. Mas, sobretudo, nós te pedimos que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bondade repouse sobre nós, sobre o nosso lar, e que nós possamos ouvir a doce voz do teu Espírito nos auxiliando, nos orientando em como conduzir os nossos filhos para a vida, sobretudo no temor a ti. Usa-nos nesse tempo, nessa geração tão corrompida e desregrada como a nossa, a preservar os nossos filhos. Cuida deles, Senhor. Nos dá sabedoria, que nós não sejamos negligentes, que nós não optemos pela terceirização. Nos dá discernimento de como fazer para cuidarmos da melhor forma deles, Senhor, nesse tempo difícil. Me ajuda e ajuda cada um dos meus irmãos e amigos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Aleluia. Como base nesta palavra, a gente vai cantar Eu Vou Construir. Que nosso fundamento, que a nossa base seja o Senhor Jesus. Que a sua palavra, Senhor, venha nos capacitar, Jesus, para que nós possamos educar os nossos filhos, Senhor. Para que nós possamos ser maridos melhores. Seja o nosso fundamento, Senhor Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra que Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno és essa canção, Senhor. Adore. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. És a fonte
bem forte. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Esse amor que faz mudar o mundo, renova, Senhor. Declare: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar suas vozes. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar